E aí pessoal, esse daqui é o novo Acer Aspire 5 na sua versão 2020. Notebook que foca no design simples e no custo-benefício. Antes de começar, queria agradecer ao patrocinador desse vídeo, o Movavi Video Editor Plus. Para quem não conhece, o Movavi Video Editor Plus é um editor de vídeo que foca na facilidade de uso, ou seja, ele é bem interessante principalmente para o usuário que nunca editou um vídeo, né? Ou então está começando. E o melhor de tudo é que ele já vem com vários efeitos, ajustes, transições e até sons e músicas para você adicionar ao seu projeto sem complicações. Então, caso você precise de um som ou uma música, por exemplo, para adicionar ao seu vídeo, você não precisa necessariamente sair procurando pela internet, porque o programa já te oferece isso. Então, você já economiza seu tempo. Você também consegue adicionar títulos legais como esse daqui sem nenhum conhecimento técnico. É só você selecionar o título que você gostou dentre os vários disponíveis no programa, arrastar para a sua linha do tempo e mudar o texto para o que você precisa. Quem quiser experimentar o programa, na descrição do vídeo tem o link para download. Você vai ter 7 dias grátis de teste e usando o cupom CREATE2020 você ainda tem 20% de desconto na sua compra. Voltando ao Aspire 5, a grande novidade dessa versão é o chip gráfico. Ano passado nós tínhamos a GeForce MX 130. Esse ano temos a opção de comprar com ou sem a GeForce MX 250. Porém, no restante nós temos praticamente o mesmo Aspire 5 de sempre. Infelizmente, a Acer continua usando componentes inferiores em relação aos outros países. Enquanto o Aspire 5 nos Estados Unidos, até nas suas versões mais baratas, já vem com teclado retroiluminado e tela IPS Full HD, no Brasil nós continuamos com o teclado sem iluminação e as teclas de baixo perfil de sempre, né, que não são das mais confortáveis de digitar. Além disso, continuamos também com a clássica tela TN com resolução HD, brilho baixo, ângulo de visão ruim e péssimo contraste. O touchpad também não senti diferença, ele suporta os drivers de precisão do Windows, tem um clique meio esponja e uma textura ok. Agora vamos ao que mudou. O som eu achei que melhorou, tá mais alto, tá com a qualidade um pouco melhor, mas continuam sendo alto-falantes de entrada, né, que não tem graves e nem aquela qualidade assim maravilhosa. O design continua simples na cor prata, que tem como vantagem não deixar muitas marcas de dedo, né, por causa da cor. A tampa é em alumínio, mas o restante do corpo é em plástico, né? Todo esse pacote pesa 1,8 kg. Ano passado eu testei a versão preta dele, que eu achava que era igual à prata, mas tem pelo menos uma diferença que eu percebi. Sabe aquele lugar que vários notebooks têm na tampa para facilitar na hora de você abrir? Então, a versão preta dele tinha uma pequena elevação. Já a versão prata não tem, então ele é um pouquinho chato de você abrir a tampa. O Samsung Style S51, por exemplo, ele tem uma pequena abertura ali para você colocar seus dedos, o que facilita na hora de abrir. Outro exemplo é o Lenovo S740, que não tem uma abertura como o S51, mas ele tem uma tampa que é um pouco mais para frente, justamente para você conseguir apoiar sua mão e abrir a tampa com facilidade. Além disso, você também não consegue abrir a tampa com uma mão só, mas aí já é uma característica da maioria dos notebooks focados no baixo custo, mas por causa do dólar, ele não está tão baixo custo assim. Por dentro, agora nós só temos um slot de RAM. O antigo Aspire 5 tinha 2. Esse daqui vem com um pente de 4 GB e os outros 4 GB de RAM são soldados diretamente na placa-mãe, totalizando 8 GB de RAM nessa versão. A boa notícia é que temos SSD de fábrica padrão NVMe, que não é dos mais rápidos, mas vai atender tranquilamente a maioria dos usuários. Na descrição do vídeo eu vou deixar todas as configurações disponíveis do Aspire 5, junto com os principais concorrentes e também a nossa comunidade de promoções boletando.com, que tem promoção de notebook todo dia. Na conectividade, agora ele tem 2 portas USB 3, ao invés de só uma que ele tinha na versão anterior. Mas eles removeram o leitor de cartão de memória, que era de alta velocidade. É uma pena, porque ele era um dos únicos notebooks que tinha um leitor de alta velocidade no Brasil. E a porta USB-C, infelizmente, não suporta vídeo. O maior concorrente do Aspire 5, pessoal, vai ser o próprio Aspire 3 da Acer, que tem a Radeon 540X em algumas de suas versões. Como a Acer insiste no painel TN e no teclado sem iluminação, o Aspire 5 aqui no Brasil é praticamente igual ao Aspire 3,
Só que o Aspire 3 tende a ser um pouco mais barato. Claro, você vai perder a porta USB tipo C e também vai perder uma das portas USB 3, além também de não ter a tampa em alumínio, e a bateria também vai ter uma capacidade um pouco menor. Só que na prática, pessoal, a bateria também não é essa diferença toda. O Aspire 5 me deu mais ou menos 5 horas de duração, enquanto o Aspire 3 me deu mais ou menos 4 horas de duração no uso leve. Só que você também vai ganhar algumas coisas. O Aspire 3 vai te dar um slot a mais de RAM e também vai te dar uma experiência melhor nos jogos. A GeForce MX 250 é sim um pouco mais forte que a Radeon 540X. Só que como o Aspire 5 tem tela com resolução HD de 1366 por 768 e também não consegue usar toda a potência de seu processador durante os jogos, acaba que a Radeon 540X do Aspire 3 fica mais próxima da MX 250 do Aspire 5 do que deveria, chegando até a empatar em alguns casos. Além disso, o Aspire 3 faz menos barulho, não fica com teclado quente e também tem temperaturas menores. O novo Aspire 5 também desabilita o turbo do processador automaticamente em jogos e aplicações pesadas para esquentar menos. O Aspire 3 também faz algo semelhante, só que o Aspire 5, mesmo desabilitando o turbo, fica com o teclado um pouco quente e também é um pouco mais barulhento. E falando em barulho, uma coisa chata que ele faz é que toda vez que você liga a máquina, a ventoinha fica com uma rotação bem alta por mais ou menos 1 ou 2 minutos, mesmo se você estiver sem fazer nada no Windows. Mas provavelmente isso pode ser corrigido com uma atualização de BIOS. E mesmo com o turbo do processador desabilitado, ele atinge o limite de temperatura da GeForce MX 250. Semelhante ao que acontece no Dell 5590, que tem a mesma configuração e eu já analisei aqui no canal. Só que aqui o problema não foi tão grave e não me deu travamentos aleatórios nos jogos, assim como o Dell me deu. Mas caso você compre pensando em jogar, por segurança eu recomendo uma base de refrigeração ou undervolt. Ambas essas soluções vão evitar que ele atinja o limite de temperatura do chip gráfico. Em renderização de vídeo, que é meu teste mais pesado, já que ele usa tanto a CPU como a GPU em paralelo e ambas no máximo, ele foi bem melhor que o Dell Inspiron 5590 com a mesma configuração, por ter uma refrigeração melhor. Mas ainda assim, o Aspire 3 com a Radeon 540X ficou colado com ele com um tempo apenas 6% maior. E que fique claro, os processadores de 10ª geração da Intel que a Acer escolheu para essa versão do Aspire 5 não são novidade, já que a Acer escolheu modelos que têm desempenho equivalente à geração passada. Enfim, antes de comprar o Aspire 5, você tem que fazer a seguinte pergunta: você realmente precisa de um chip gráfico dedicado? Se você não precisa, eu já descartaria o Aspire 5 até na versão que ele não tem chip gráfico dedicado. Tanto o Lenovo IdeaPad S145 na sua versão Ryzen, como também o Aspire 3, tanto na sua versão Ryzen como na sua versão Intel, já tem configurações que vêm com SSD de fábrica, assim como o Aspire 5. E SSD de fábrica é o ponto mais importante para uso básico. Além disso, caso você decida comprar sem chip gráfico dedicado, lembre que processadores Ryzen têm um chip gráfico integrado Vega, que é melhor em relação ao chip gráfico integrado Intel, então dá para rodar alguns joguinhos. E na minha opinião, ambos têm custo-benefício melhor e a Lenovo ainda tem um teclado mais confortável em relação aos Acer Aspire. Agora, se você precisa de um chip gráfico dedicado, antes de fechar sua compra, eu daria uma olhada no Acer Nitro 5, que apesar de pertencer a uma categoria completamente diferente, é bem melhor e pode ser que o preço esteja muito próximo. Claro que você não vai ter um design simples, que é o grande problema, você não vai poder sair levando um Acer Nitro para uma reunião, por exemplo. Mas vai ser um notebook bem superior, então nesse caso eu acho que vale a reflexão, até porque o Acer Nitro está bem menos pesado na sua versão mais nova, com 2,1 kg contra 1,8 kg do Aspire 5. Além de ter um desempenho bem melhor, tela IPS e teclado retroiluminado. Eu sei que é uma recomendação que muita gente não vai aceitar, mas a gente vive em um país com poucas opções, e essas poucas opções ainda chegam pra gente inferiores em relação ao resto do mundo. E para resolver isso, a gente tem que se adaptar, principalmente se você for um usuário profissional e seu foco for desempenho.